Esse tá diferente. Esse tá diferente. Vou colocar a parte 3, porque a gente já gravou outros 2 episódios respondendo perguntas do pessoal lá do Instagram. Uhum. E esse é pra comemorar, porque a gente chegou lá no Spotify, né, a 500 visualizações. 500 visualizações. E downloads lá, então tá bem bacana, né, Pois todo é. esse processo. Muito A legal. gente que começou sem nenhum tipo de pretensão aí. Nossa, eu recebi alguns feedbacks muito legais essa semana. Falando o quanto tem ajudado os episódios, que ela não que legal. perde. Eu achei o máximo, assim, é bem legal. Então você falou que tem gente maratonando, então a gente já tem que fazer já o convite para, se você não segue aqui esse canal, segue aí, toca no sininho para saber, compartilha. Compartilha. E isso faz diferença pra gente também, que a gente alcança mais pessoas, né? Com assuntos aí. tão importantes do dia a dia. E a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Isso é muito importante. Falando das perguntas que vocês enviaram, a gente selecionou 12 perguntas. Você quer falar um número? Vamos fazer assim? Não falar um número? E a gente Tá. responde. Número 5. Número 5. Vamos lá. Veja a sua pergunta, hein? O que fazer quando o parceiro é presente como pai, mas é ausente como marido? Tô pensando aqui na frustração da ausência do marido, né? O que é o ausente como marido? Pois é. O que tá acontecendo, né? Então, E até lembrando que as coisas mudam tanto, né? Depois da chegada do filho. A gente Muda até tem muito. um episódio aqui muito legal, vou deixar aqui pra vocês, depois dos filhos, né? eu acho que uma coisa que a gente sempre falou aqui é o seguinte: existe uma frustração aí na pessoa. É bem provável. Agora a pergunta isso foi falado já? Né? Isso foi conversado? Com a própria pessoa, né? Porque às vezes a relação realmente esfriou por vários fatores e filho, sim, pode ser um peso, conjunto com a rotina, um peso no sentido de tomar tempo, enfim, é um estresse às vezes, né? Nossa, Então, muito. você tá trabalhando, os dois estão trabalhando, enfim, e é uma rotina pesada, enfim, escola às vezes, tem que cuidar de uma logística, né? A nossa logística, por exemplo, é bem complicada. Nossa, não sei como é a sua, né? Os horários, né? É até legal lembrar disso. Como que é a rotina de vocês, como era antes? É muito importante lembrar que as coisas mudam sim no relacionamento do casal depois da chegada dos filhos. Não é mais a mesma coisa. E essa sensação, né, porque a nossa cabeça, eu sempre falo na terapia, nossa cabeça conta muitas histórias pra gente. Então, quais as histórias que a sua cabeça está contando pra você? Ele tá me abandonando, eu não sou mais importante, sabe assim? Agora o meu filho é mais importante pra ele. Enfim, como que tá a autoestima? Então são tantas coisas, Muitos sabe? detalhes, né? Mas eu acho que precisa olhar realmente, talvez não só uma coisa, mas tudo que está acontecendo, né? É só trazendo um exemplo besta, mas talvez faça parte disso aí. Sim. E aí uma responsabilidade não só de um lado, mas dos dois. Depois de quanto tempo a gente foi no cinema? Nossa. Na semana passada a gente foi no cinema. Nossa. Mais de um ano? Mais de um ano. Provavelmente. É difícil, né? Pra você ver como as coisas mudaram, né? Você ficou esperando eu chegar e falar, agora a gente vai pro cinema? Não, Então. de jeito nenhum. Então. E se eu percebo alguma coisa porque a gente sente, né? Tem até um episódio também que a gente fala sobre isso. Gente, maratone mesmo os episódios, porque dessas perguntas aqui, muita coisa a gente já falou. Isso de se sentir desconectado, sabe assim, nossa, essa pessoa tá distante, por quê? O que você gostaria que acontecesse que não tá acontecendo? Será que a pessoa tá passando por um problema e não fala? Por isso que conversar também é tão legal, né? Do que você está sentindo falta? E principalmente, cuidado com as histórias que a sua cabeça conta para você. Porque, e também abrace o que você está sentindo. É muito frustrante, né? Você perceber dessa forma. Você fala, putz, tô pensando que se fosse eu, né? Fala, caramba, Bruno tá mais presente com o Pedro do que comigo.
É muito frustrante. Ou vice-versa, né? Tu fala, nossa, caramba, a Priscila tá muito mais ali com mãe e eu tô me sentindo de lado. Então, precisa ser conversado, né? E ajustado. Tem muitas coisas. Mas primeiro ponto, eu acho que pra fechar, né? As coisas mudam depois da chegada dos filhos. As coisas mudam bastante. Então, ajustar, né? Expectativas, enfim. Sim. Tem tanta coisa. A gente foi no cinema depois de muito tempo. Depois de um ano. Provavelmente. Acho que mais. Deixa eu ver. Então, peraí. É a 5 já foi, né? Já foi. Pergunta 3. Pergunta 3. Como lidar com ciúmes? Não consigo controlar. Isso atrapalha muito. E aí? Nossa, ciúmes. Primeiro, ciúmes é uma emoção muito comum. E a gente precisa lembrar disso, porque senão a gente fica se sentindo até culpada. Meu Deus, né? Ciúmes, uma coisa horrível, horrorosa, não devia existir. E essa briga com as emoções, elas só atrapalham. Então isso também a gente trabalha muito na terapia. Ciúmes é uma emoção ok, normal. Pensa que você está num relacionamento monogâmico, né? Que é o mais comum na nossa sociedade. Então ali, você está com a pessoa está com você. A gente já tem uma visão de exclusividade, né? Aquela coisa assim, é meu, né? Ou é minha, enfim. Qualquer coisa que aconteça ali, e é de novo as histórias que a nossa cabeça conta pra gente, acontece muito, tô partindo desse ponto que pode ser tantas outras coisas. Já vem aquela sinalização ali, opa, ameaça, sabe assim? Eu tô aqui, né? Aí eu vejo alguém, não sei qual é o ciúmes, enfim, que acontece. Ou muito em alta hoje, vi que curtiu foto de não sei quem, sabe essa coisa assim hoje das redes sociais? Então, muito vem como uma ameaça, assim, nossa, eu vou perder essa pessoa, né? Por isso, de novo, cuidado com as histórias que a sua cabeça conta pra você, porque podem ser tantas coisas e pode não ser nada. Ciúmes é uma coisa muito complicada quando a gente não aprende, sabe, a lidar com ele, né? Não enxerga que história que está contando, enfim. Agora, qual é o histórico? Outros relacionamentos? Teve alguma coisa que aconteceu no sentido, por exemplo, de traição, quebra de confiança? Então são tantas coisas, né, que a gente precisa observar de novo. Ciúmes, eu sinto, todo mundo sente, você sente, a gente pode sentir. Mas o que acontece nessa dinâmica, né? Quando a pessoa falou que atrapalha, né? Tá atrapalhando a relação. Tá atrapalhando não consegue controlar. Não consegue controlar. Isso está atrapalhando muito. Então, é muito o que acontece. Como essa outra pessoa tem feito coisas, né, no sentido de desrespeito, né? Ou são histórias, entendeu? Que a cabeça conta. Mas você não acha que também tem uma questão assim do... Sabe o nível de importância? Não que a outra pessoa não tem que ser menos importante ou mais importante, mas eu acho que é a questão dessa preocupação. Às vezes é uma preocupação constante de que pode largar a qualquer momento. E aí qualquer coisa que acha que viu que a pessoa deu como é que eu posso falar? Um pouco de atenção para aquela mulher, para aquele homem, e aí já desencadeou já um problema. Assim. Será que não é? Ou então uma insegurança da própria pessoa em relação a tudo? Quando eu digo as histórias que a nossa cabeça conta pra gente, faz parte disso, né? Porque existe uma insegurança. Eu parti do ponto da normalidade por conta disso, porque a gente vai se sentir em algum nível. Então pensa que, como você falou, uma conversa. Então eu tô conversando com uma outra pessoa e você olha e fala, opa, e sente um incômodo. Aí você consegue remanejar e falar, não, beleza, tudo bem, cabeça, tem nada aqui. Tá? Agora, eles não estão marcando um encontro não é? pelas minhas costas. Beleza, né? Pelo amor de Deus. Agora, nossa, eu tenho certeza que ele tá dando bola pra ela, ou tenho certeza que ela... Nossa, né? Aquela coisa. Curtiu uma foto. Nossa, tá vendo? Olha só, meu Deus. Então, você já percebe que são muitas histórias, são muitas coisas, as inseguranças, tem vínculo com autoestima, mas a gente precisa muito entender também o histórico. Por isso que eu falei, quais foram as antigas relações,
o que essa pessoa tem no sentido de segurança na relação, confiança. É um apego seguro, é um apego mais inseguro. Então são muitos detalhes, muitas coisas. Não é uma coisa... Não tem uma resposta pronta, né? Não tem. Como lidar com isso, não tem uma Por isso observa bem, tá atrapalhando, né? Então, poxa, não era, né, para atrapalhar. Se tá atrapalhando, é bom procurar, né? Até, um caminho. Nossa, quantas vezes ajuda em terapia mesmo, sabe? Muito importante também. Próxima. 2. Tem como reconquistar a conexão com o parceiro depois de uma fase difícil? Nossa, eu já posso dizer que sim. Uma resposta de bate-pronto? Sim. Super possível. Sim. E é até legal, né? Que fase difícil, porque... O que é a fase difícil também? Mas que relação não passa, né? Por fase difícil? Eu vou dizer que tem mais fases difíceis do que... Não é bem assim, mas... As fases difíceis, elas estão... É um vai e volta. É a vida, gente, né? Para todas as áreas da vida, inclusive. Não é só relacionamento amoroso, não. Difícil e tudo mil maravilhas, né? Não existe conto de fadas, né? Tá tudo sempre bem. Então, isso é um relacionamento. A gente precisa normalizar isso. Isso é relacionamento. Então, eu acho que eu vou dizer mais. Além disso, né? Que isso é relacionamento. E eu acho que é até estranho as fases difíceis não acontecerem, assim, né? Acho que tem que ter fase difícil, né? Não existe isso. Isso é conto de fadas, é filme dizer que não vai existir. Então, tem como reconquistar a conexão? Com certeza tem, e claro que depende das duas pessoas, né? Tem que ter muito diálogo, tem que ter percepção do que está acontecendo internamente com você e acesso ao que está acontecendo à outra pessoa. Entender que a relação acho que é mais do que isso, né? É mais do que isso. Eu lembrei agora da analogia daquele... É Ikigai que chama? Analogia. Ikigai. É esse o termo? Filosofia japonesa? Ikigai, né? Eu tenho um post de muito tempo já que eu fiz no Instagram, mas o ponto é quando quebra ali, né, aquela louça. A possibilidade de você montar, reconstruir, e ele ainda fica mais precioso porque eles colam tem uma cola com uma mistura, um pó de ouro, né? Tem assim esse elemento também. Sim. E essa ideia é muito legal porque a gente percebe que nessa reconstrução, nessa reconexão, a tendência é ficar melhor, sabe? Sim. Isso que é legal. Porque é ali que acontecem os ajustes, as conversas, né? Possibilidades ali de você enxergar além, sabe? Então, eu acho muito legal reforçar que o problema não é a fase difícil, a desconexão, né? Sei lá, os conflitos, esses não são... A questão não é essa, é o quanto a gente consegue trazer, acessar e trocar para reajustar. Essa é a ferramenta que a gente precisa ter. E aí, lembrando até que a plataforma Desfazendo Nós, a gente fala muito sobre isso. De ter ferramentas, a gente tenta conduzir no sentido de ter mais ferramentas, sabe? Assim, vou colocar aqui, ó, essa ferramenta que eu vou utilizar quando acontecer alguma coisa. Porque o conflito vai acontecer, a fase difícil vai aparecer. Sim. Tem também a questão a antifragilidade, né? Que é o antifrágil que o Nassim Taleb criou, né? A teoria que ele criou sobre aquilo que permanece de fato, aquilo que acontece, que realmente causa transformação, ele nasce de um caos. Ele nasce daquilo de conflitos, por exemplo, né? Isso para várias áreas da vida, do mundo, né? Finanças, relacionamentos, harmonia entre povos, países. Então, eu acho que o caos aí, e aí os conflitos e as fases ruins, elas são necessárias, né, pra gente sair melhor daquilo. Exatamente. Muito boa pergunta. Muito boa mesmo. E é possível, viu? Você? E agora? Vamos lá. Pode falar. Qual que é a pergunta que você vai fazer? 9. O que você diria para um homem que acha que
falar sobre sentimentos é coisa de mulher? Essa pergunta é pra você mesmo. Nossa, eu acho engraçado você dizer isso, porque pra mim... Não, eu digo que você fala bastante sobre isso. Mas é que aqui é legal ter os pontos de vista ali, né? Tanto do meu lado quanto do seu, porque primeiro que eu tenho vontade de bater na pessoa, né? Essa é a minha vontade inicial. Mas por isso que eu tô falando. Não, assim, mas você não sente isso? Você como homem, inclusive? Você não ter essa liberdade? Porque a pergunta é o que você diria para uma pessoa que... O que você diria para um homem que acha que falar sobre sentimentos é coisa de mulher? Pois é, você não se sente ofendido com isso? Tipo, nossa, eu, ser humano, tenho sentimentos, não posso expressar, eu não tenho essa liberdade? Não, isso é coisa de mulher? Isso não é um incômodo pra você? Não, claro que é um incômodo, mas é que, assim, isso infelizmente, é uma coisa normal. Não, ainda é uma cultura, é uma né, cultura que ensina normal, isso digo, mais sim, comum. faz parte da sociedade até hoje, assim. E não, e é legal as pesquisas, né, ao longo do tempo demonstrando o quanto isso é um dos maiores problemas na sociedade. É um problema. Então, por isso, e até todo o conhecimento que eu tenho hoje, isso me incomoda profundamente perceber que ainda existe. Mas existe também um envolvimento hoje dos homens desconstruindo isso. Isso é muito legal de perceber. De olhar isso e falar assim, cara, você tá muito louco. Os homens se matando aí, 70% dos suicídios somos nós, cara. Tá errado mas isso. Mas assim, ainda né, um problema, porque até falando sobre isso com outros homens e tal, amigos, a gente sente para quem é criado nesse sistema até hoje, de anos atrás, mas que permanece, assim, é um desconforto ainda. Ainda é um pesado, né? Você pensa isso. Esses dias eu estava conversando com um colega de trabalho, enfim, sócio, amigo e tal, e ele falando, cara, assim, teve pessoas aí que acabaram entrando, tem um amigo meu que acabou se matando mesmo, porque assumiu uma dívida lá, questão de dívida, questão financeira, olha só. E assim, empreendedor que era o provedor da casa e tal, era o único, e não falava para a família o que estava acontecendo. Que ele se endividou, ele entrou numa outra... Ele empreendeu num determinado segmento, quebrou. E aí tentou outra coisa, também não estava dando certo, sacou um dinheiro lá, entregou para a família, não falou nada. Nossa. O que era aquilo? A esposa achou... tô contando o que ele relatou para mim, né? A esposa achou que estranho, mas tudo bem, aceitou, não... Imagino que já nem conversavam. Não conversavam sobre isso, não conversavam sobre... ele cuidava da questão financeira da casa, das questões financeiras da casa. Sim. E era só para realmente deixar o dinheiro, para eles não passarem muita dificuldade e tirar a própria vida. Então, talvez... com quase certeza que se ele tivesse falado sobre esse problema com alguém e ter ido atrás, teria evitado aí, inclusive, destruir uma família, né? Nossa. Poderia ter destruído uma família. Isso é mais comum do que a gente imagina. Por isso que, quando eu leio, parece bobo. Isso é coisa de mulher. E aí, depois que eu tive o filho, que nós tivemos, né, o Pedro, ele vai fazer 3 anos agora em outubro, isso me afeta ainda mais, porque eu imagino meu filho lá, com 30, 35, 40 anos, numa situação assim, porque a vida é assim, real, né, e não podendo conversar sobre os próprios sentimentos, sobre o que está acontecendo, os problemas, sabe? É incabível isso pra mim. O quanto os homens adoecem por conta disso, e não é só ele, entendeu? A família, imagina como fica a família depois disso, sabe? Imagina um homem pensar que a única solução para ele é ele se manter forte e firme, como ele sempre foi ensinado, né? A se manter ali naquela presença, aquela aparência ali, né? Isso é ser homem.
e ver isso como uma solução, então, para se manter assim, porque ele não pode sair desse lugar. É tão forte isso que, para mim, sabe, é tão incabível que por isso eu falei que dá vontade de bater quem fala assim, porque é muito forte, sabe? Isso destrói toda uma sociedade. Destrói. É muito triste. Não, e é isso, né? Então que fique claro que... Então, assim, a responsabilidade ainda vai além, né? Olha as consequências de disso, assim, enfim. É pior do que... Muito pior do que assumir que tem um problema e falar, tem um problema financeiro, por exemplo, a gente vai ter que, sei lá, viver debaixo da ponte. Do que você cometer um problema, um ato desse, e aí sim você destrói de verdade a família. Exato. Então, assim, vamos normalizar, né, o sentir para o ser humano, não é homem, mulher, isso não tem a ver com gênero. Sentir, errar, tem a ver com pessoas, ser humano, né, e a gente precisa desde pequenininho agora, desde cedo, para as crianças já, que eles tenham essa noção. Então... você? Pergunta 10. 10. Agora a pessoa ela especificou. Pergunta para o Bruno e pergunta para você. Nossa. O que você acha que é ser uma boa esposa? Tá. Cada um o que acha sobre si mesmo. Seria, no caso, dentro do relacionamento. O que eu acho que é ser uma boa esposa e o que você acha que é ser um bom marido. Pergunta para o Bruno. Legal. Pergunta para o Bruno. Tá aqui. Pergunta para o Bruno e para você. Tá. 2 pontos. O que você acha que é ser uma boa esposa e o que o Bruno acha que é ser um bom marido. Não para você perguntar para mim. Não, a pergunta para os dois. Interessante. Tá. 2-1, Bruno? 2-1 parou ímpar. 2-1? Procura outra pessoa para tirar o 2-1. Ímpar. 3, você começa. 3? Eu vi 2. Porque ímpar, eu ganho e... Eu ganho e eu tenho que... eu tenho que falar. Tá, vamos lá. O que eu acho que é ser uma boa esposa? Eu acho que tem a ver com parceria, sabe assim? Eu até tiro uma boa esposa. Eu acho que relação tem a ver com parceria, né? Então, eu, primeiro, perceber tudo que compõe essa relação e como é muito construção, que a gente sempre fala, né? Falo na plataforma, falo lá no Instagram, sempre que relacionamento é construção, então eu penso assim, um primeiro ponto, que um bom parceiro, parceira, ele tá sempre aberto, entendendo que é uma construção, então eu tento isso, de estar aberta para entender essa fase, por exemplo, que a gente tá, como a gente pode conduzir as coisas nessa fase desse jeito, que ferramentas eu posso usar, porque lá quando a gente começou, não eram essas coisas que aconteciam, era um outro tempo quando a gente começou a relação, né? E ali eu tinha uma visão sobre o Bruno, uma ideia sobre ele, e que hoje eu não tenho, é uma outra. Então o Bruno tá numa outra fase, num outro trabalho, agora ele é pai. Então assim, eu tento sempre falar abertura e curiosidade. Eu tento ter para entender, não me fechar. Nossa, meu Deus, não era mais daquele jeito, Bruno, como ele mudou, e aquela coisa, sabe assim? Não, eu falo, não, Bruno mudou, eu mudei, então vamos entender, eu decido estar nessa relação, né? Eu gosto de estar aqui, nem sempre, né? Mas assim, no geral, eu quero estar, continuar e construir. Então eu acho que, resumindo, para ser um bom parceiro, parceira, é sempre essa abertura, nunca se fechar, sabe assim? Porque esse fechamento, ele barra, a gente não consegue continuar construindo. Não sei se fez sentido. Não, fez. Total. Casa com o que você falou. É o que eu penso sobre ser um... É até difícil falar assim, o que é ser um bom marido, né? Porque como que eu vejo, assim, a gente tá junto, a gente tá, né, construindo e tentando construir as coisas, cuidando do Pedro e vivendo, cada um também cuidando, né, dos seus interesses. Mas eu acho que, assim, cada um com seus papéis ali e tentando construir alguma coisa juntos, né?
Eu acho que é mais do que o bom marido, a boa esposa. Assim, são duas pessoas que querem estar ali construindo alguma coisa juntos, senão não faria sentido, então cada um pro seu lado, né? E, na medida do possível, tentando lidar com os problemas e criando coisas boas, né? Coisas, um ambiente saudável e legal para uma convivência, né? Sim. E isso é uma luta diária, assim, é um trabalho diário, não é uma luta, né? Mas um trabalho diário, né? Então, acho que é isso. Muito conceito parceria mesmo, porque é muito assim, você faz a sua parte, eu faço a minha, a gente vai construindo junto, é muito... Não vejo segredo nisso, né? Bom, então acho que a gente consegue encerrar essa. Isso não vai ficar muito grande, né? Mas a gente vai fazer então uma quarta parte, né? 2 que a gente fez lá atrás, episódio 8 e 9. Episódio 19 e 20, então, com perguntas. Gente, é só para não ficar tão longo o episódio, né? Mas não perca, hein? Próximo episódio aqui já, para vocês assistirem, episódio 20. Vamos continuar com essas perguntas aqui que tá rendendo bastante, né? Muito legal. Obrigada, inclusive, a todo mundo que participou lá no Instagram. A participação de vocês sempre ótima lá. Uma parceria também com vocês. Em plataforma Desfazendo Nós. O link vai estar legal aqui também. na descrição desse vídeo. Até a próxima, então.